começando já chorando. A presença do Espírito Santo é muito linda. Enquanto a gente adorava, o Espírito Santo ministrava ali que não é sobre... Ele quer derramar na nossa vida. Ele quer nós para Ele. Mas o quanto nós temos disponibilizado o nosso coração para Ele. O quanto a gente tem que disponibilizar o nosso dia para Ele. Porque Ele quer falar conosco. Só que a questão é como que a gente está posicionado nele. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre o nosso achegar e o nosso posicionamento em Deus. Pode se sentar. Esqueci desse detalhe. Eu vou pedir para vocês abrirem lá em Isaías 53. A gente vai estar lendo o 4 e o 5. Isaías 53, do 4 ao 5. Todo mundo achou? Algumas bíblias sendo folhadas ainda. Amém? Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Amém? Quando eu li isso, ou qualquer outro versículo que você leia, ou que você lembra do sacrifício de Jesus, lembra o que Ele fez naquela cruz, a gente sempre vai lembrar ali o que Cristo fez, Ele sempre vai lembrar dele. Só que o Espírito Santo me deu um outro ponto de vista sobre nós, mas o que nós estamos fazendo a partir do posicionamento que Cristo teve na cruz. O que nós estamos fazendo a partir do momento que a gente compreendeu que Ele morreu por nós naquela cruz. Qual tem sido o nosso posicionamento em cima disso? Um homem inocente e perfeito morreu por mim e por sua causa. Ele foi sacrificado naquela cruz por mim e por você. E como que a gente tem vivido a partir dessa verdade? Como que a gente tem mantido nossas vidas a partir disso que Cristo se sacrificou por nós? Não adianta dizer que Ele vive e a gente viver como se Ele não existisse. Não adianta eu dizer que eu conheço, que eu sei que Ele morreu por mim, mas eu viver como se Ele não existisse na minha vida. Eu só sei porque eu ouvi falar, mas eu não busco ter uma experiência com Ele. Não adianta apenas eu saber dessa verdade, mas eu não viver ela, não caminhar a partir dessa verdade. Um ponto interessante que o Espírito Santo colocou foi que assim, você demonstra que é sábio na prática, quando você se dedica num relacionamento. Mas você primeiro precisa da teoria, você primeiro precisa conhecer, você tem que se dedicar um tempo a aprender sobre determinada situação. E com Deus é a mesma coisa. É tudo uma questão de... Jesus, Ele veio, Ele nasceu, Ele viveu e Ele morreu. Teve um começo, um meio e um fim. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre os processos, sobre a gente não pular etapas no que Cristo fez ali. Jesus, Ele morreu na cruz, só que assim, Ele teve que passar por um processo, Ele não pulou etapas. E o tema da minha mensagem é, primeiro o vinde, que é o processo, e depois o ide, que é o propósito. Mas daí, você se pergunta, né? Claro, você primeiro tem que vir para depois você ir. Mas a gente precisa entender que muitas vezes os cristãos não entendem isso. Muitas vezes a gente quer sair fazendo, quer sair lapidando vidas, mas não deixa o Senhor lapidar nós. Não deixa o Senhor primeiro fazer em nós. E é sobre isso que eu quero estar passando para vocês, que o nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes. Ele não faz nada de forma incompleta. Ele primeiro vai precisar te lapidar, vai precisar te transformar. Só que isso é através de um relacionamento no secreto com Ele, é através de você permitir o cuidado dEle em você. Só que assim, a gente tem que se lembrar que o acesso nesse relacionamento é para todos. Todos têm esse acesso, só que
poucos entendem que tem que ter uma atitude perante esse sacrifício. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele morreu por todos. Não teve escolhas por quem que eu vou morrer. Não tinha uma listinha lá, eu vou morrer por esse, não. Foi por todos. Só que poucos entendem que a partir disso a gente tem que ter um posicionamento, porque o Espírito Santo, ele não é invasivo, ele não vai chegar já entrando, não, ele vai entrar, vai fazer nas áreas em que você permite. E aí que está o quanto nós temos deixado o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, trabalhar no nosso coração, porque não é só eu aceitei Jesus e permaneci nisso, não, a gente tem que ter um posicionamento a partir do aceitar Jesus. E o primeiro ponto que eu quero falar é sobre Jesus mesmo, ele se achegou ao Pai. Mesmo estando aqui na terra, ele dependeu totalmente do Pai. Eu quero ler com vocês Mateus 26, 39. Todos acharam? Amém? Diz assim: ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e chorou. Meu Pai, se foi possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Aqui foi um pouco antes dele ser crucificado, um pouco antes dele passar por todo o processo ali de julgamento e da crucificação. E é bacana porque antes dele ter que passar por isso, ter que fazer, ele foi buscar o Pai. Ele foi na intimidade, ou seja, ele cumpriu o vinde, ou seja, ele veio para o Pai antes dele ir cumprir o propósito. E é a partir disso que a gente tem que compreender que a gente precisa se chegar ao Pai. Antes das coisas acontecerem ao nosso redor, elas primeiro têm que acontecer no nosso interior. Antes delas acontecerem aqui fora, elas têm que acontecer no nosso secreto. Porque não adianta eu querer curar alguém se eu estou ferido. Em vez de eu gerar vida, eu vou estar gerando morte. Eu vou estar arrastando essa pessoa junto comigo. Por isso que a gente tem que entender que se Jesus, que é Jesus, ele mesmo estando aqui na terra, ele se achegou ao Pai. Porque Deus, ele nunca vai permitir você fazer antes de você ser. E é interessante que, se a gente ler a parte B ali do Mateus 26, ele fala: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Ou seja, Jesus, ele não queria passar por tudo isso. Não porque é algo assim, é porque ele ia se afastar do Pai e ele queria aproveitar cada momento na presença do Pai. E se mesmo assim, ele sabendo que ele ia ter que passar por tudo isso, ele se achega ao Pai, a gente precisa compreender também. Jesus, ele compreendeu o amor do Pai em nós. Compreendeu que apesar dos pecados, dos erros cometidos lá no passado, ele queria restaurar essa aliança. E ele precisava que Jesus fizesse isso. Por isso, Jesus, mesmo muitas vezes ele dizendo: afasta de mim esse cálice, mas que seja a tua vontade, Jesus estava entendendo que era o amor e tudo que Jesus fez e vem fazendo por nós, mesmo a gente sem merecer, Jesus havia compreendido aquilo ali, independente se ia ser um sofrimento ou não, ele se achegou ao Pai. E muitas vezes que a gente não entende, a gente acha assim: eu vou chegar a Deus e não, mas eu tenho que melhorar nisso para mim chegar a Deus, eu tenho que fazer isso. Não, muitas vezes a gente tem que se achegar primeiro a Deus, porque a partir disso Deus vai te lapidar, vai te moldar. Porque a gente dá várias desculpas para não ir na presença de Deus. Poxa, eu tô assim, aconteceu isso, não vai dar para mim falar com o Pai, não vai dar para mim tirar o meu devocional. Mas talvez a gente só está dando uma desculpa porque a gente não entendeu que verdadeiramente o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Jesus, ele era perfeito e mesmo assim, na terra, dependia totalmente do Pai. Mesmo assim, ele buscou o Pai. E
sabe, um dos pontos que eu acho lindo, antes de Jesus, enquanto ele estava aqui na terra fazendo milagres, é que alguns milagres que ele realizou, no final ele falou assim: perdoados estão os teus pecados. Um exemplo está lá em Marcos 2, se vocês puderem abrir. Marcos 2, eu quero me atentar nos versos 3 ao 7. Todos acharam? Diz assim: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé deles, que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu último: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Essa é uma história bem conhecida, só que um ponto que eu quero me atentar é nessa frase, quando ele fala, antes de curar o paralítico, ele fala: perdoados estão os seus pecados. E no meu devocional, eu refletindo, poxa, para Jesus não era mais fácil curar primeiro? Não era mais fácil dizer: levanta e anda, como outras vezes ele já fez, ele já curou, ele já ressuscitou mortos, do que dizer: perdoados estão os seus pecados? Quando eu refletia sobre isso, o Espírito Santo ele me lembrou que ali ele não tinha se entregado ainda por aquele homem na cruz. E naquele momento que ele fala isso, tanto que tem até outras passagens que ele fala: perdoados os teus pecados, vá e não peques mais. Jesus, a cada um que ele falou, ele estava tendo um compromisso, assumindo um compromisso de morrer na cruz por cada um. Então, no momento em que ele está ali está chegando ao Pai, ele está lembrando de cada compromisso que ele fez em morrer naquela cruz. Então, quando ele se lembra disso, ele compreende ali que não era, talvez ele não queria se entregar, mas precisava, porque ele teve um compromisso de palavra com algumas pessoas, na verdade com todos ali. E como ele estava posicionado em se chegar e fazer a vontade do Pai, ele sabia que isso era necessário ser feito. Então, se o Pai, Jesus, se chegou aqui na Terra, sempre estava buscando, orando, falando com o Pai, por que a gente acha que a gente tem que viver sem o Pai? Tem que viver sem buscar Ele? Se Jesus, que era inteiramente ligado com Ele, sempre estava ali no dia a dia, sempre tirando um tempo, por que a gente acha que a gente pode viver sem Ele? Que a gente pode passar um dia sequer sem estar na presença dEle? E lá em Mateus 6,33 mesmo fala sobre: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então se trata sempre de você se achegar primeiro ao Pai, de você primeiro buscar para depois você fazer, porque sem a direção de Deus você não sai do lugar. Então, se eu não estou preparado para ser, como que eu vou estar preparado para fazer? Se eu não tenho a direção, como que eu vou estar saindo para simplesmente fazer algo? Então, esse é o primeiro ponto, é sobre a gente se achegar, a gente estar próximo de Deus todos os dias, porque Ele quer estar próximo de nós, Ele quer todos os dias participar do nosso dia, todos os dias estar ali. E te falo que em pequenas coisas, em pequenos detalhes, Jesus, Ele sempre vai falar ao nosso coração. Só que a questão é o quanto que a gente disponibiliza do nosso coração, do nosso dia, para Ele vir e falar para nós. Quanto que a gente disponibiliza das nossas horas, porque muitas vezes a gente prefere ficar muitas vezes num celular, muitas vezes a gente se perde no tempo que a gente fica num celular e não tira esse tempo para buscar ao Pai, porque Ele está ali: filho, eu quero falar com você, eu quero estar próximo com você. Talvez certas situações do seu dia você poderia ter resolvido já se você tivesse mais próximo do Pai, se você tivesse deixado Ele estar controlando a sua vida.
Então, sempre a gente tem que buscar se achegar ao Pai antes de qualquer coisa. O segundo ponto é o posicionamento de Jesus nos tornou livres. Eu quero ler com vocês João 17. A gente vai ler do 1 ao 5. Todos acharam? Amém? Diz assim: Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviastes ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me destes para fazer. E agora, Pai, dai-me a tua presença, a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Aqui, já depois que Jesus já chega ao Pai, ele está tendo um posicionamento ali. Depois de já chegar ao Pai, ele está tendo um posicionamento para cumprir o propósito. E ele entende que ali vai ter que ter uma atitude dele agora, de caminhar perante o julgamento e a crucificação que vai vir sobre ele. Ele vai ter que ter um posicionamento, mas ele primeiro se achegou a Deus. Ele buscou o Pai. Porque muitas vezes, mesmo não sendo nossa vontade, porque não é todo dia que às vezes a gente tem vontade de orar ou de buscar, mas a gente precisa. A gente não vive sem Deus, não tem como. E a gente precisa entender isso, que a gente precisa se chegar a Ele, porque é a partir disso que a gente vai conseguir ter esse posicionamento. E Jesus, se você ler em João 17 ali, se você ler todo, Jesus, ele, todo momento, antes de se ele entregar, ele lembra de nós. Ele fala sobre nós ali, que ele vai, mas nós vamos ficar. E, cara, é lindo, porque apesar de tudo que ele vai passar, ele ainda lembra de nós. Tudo que ele vai passar dor, só que mesmo assim, para ele, o propósito do Pai é o importante. E talvez a gente tem que pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente pensa na nossa dor, acha que a nossa dor é maior do que o propósito que Deus tem. Talvez Deus está querendo te curar, para você poder curar outras pessoas, só que se você não permitir que Ele te cure, você vai ficar nessa mesma. Todos os dias ali, muitas vezes se arrastando, todos os dias ali, vivendo para você, sendo que Deus está te chamando para você viver para Ele, para você conseguir ganhar vidas. Então, o posicionamento de Jesus, ele nos trouxe livramento da crucificação e da morte. É bacana que eu estava lendo um livro e ele trouxe um ponto muito importante sobre o momento do julgamento ali entre Jesus e Barrabás. E assim, Barrabás, ele estava representando cada um de nós ali. Aí você pensa, poxa, eu estou sendo vilão da história? Muitas vezes a gente é o vilão da história ali. E o que acontece? Eu peguei 2 traduções ali. Eu quero ler com vocês primeiro lá em Mateus 27. Eu vou ler o 16 e o 17. Todos acharam? Amém? Eu vou ler esse na tradução da NVI. E ele diz assim: Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual destes vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? O 17, se você se atentar, ele pergunta, né, qual que eu devo soltar? Barrabás ou Jesus? Tanto que daí ele dá uma vírgula e coloca, chamado Cristo. Por quê? Se você pegar o versículo 16, na passagem da Nova Linguagem de hoje, ela diz assim, ó,
Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Ou seja, haviam dois Jesus. No caso, Jesus Cristo, que representaria, se você pegar na tradução livre em português, ele representaria a salvação. E Jesus Barrabás, filho do Pai. Então, se a gente... Melhorou. Se a gente dá sequência ali na leitura, nos versos de Mateus 27 mesmo, os versos 21 e 22. Ele diz assim: Então o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: Que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam eles. Então, basicamente, a resposta era: solte o filho do pai, Barrabás, e crucifiquem Jesus. Mas tá. Aí se você pensar, por que filho do pai? Porque a própria Bíblia, ela vai responder isso. Se a gente ler lá em João 1,12, que eu vou pedir para você abrir também. João 1,12. Todos acharam? Amém? Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem é filho de Deus aí? E aí está o motivo. Cada um de nós estava representado ali em Barrabás. Quando teve o julgamento ali e Barrabás foi solto, era nós que estávamos sendo soltos ali. E Jesus, o homem perfeito, o homem lindo, estava sendo crucificado. E pensando mais em cima disso, se você for ver, Barrabás ele estava sendo condenado por 2 crimes, a quais nós cometemos também. Em Marcos 15, 7, se vocês puderem abrir, por favor. Acharam? Diz assim: Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Tá, não muito diferente de nós. Por quê? Adão, em Gênesis, ele se rebelou, ou seja, ele desobedeceu e comeu a árvore do fruto da vida. E o segundo, que esse seria ali a rebelião. E o segundo, que seria o assassinato, foi por causa dos nossos pecados que um homem, Jesus, morreu naquela cruz. Então, basicamente, Barrabás estava nos representando. Ali, a gente cometeu o assassinato de um homem perfeito, cometemos rebelião, porque herdamos isso de Adão, Adão e Eva, por eles terem pecado no jardim. E mesmo assim, no momento do julgamento, quem vai ser crucificado vai ser Jesus. Então, a partir disso eu refleti, se Jesus não tivesse se chegado ao Pai, não tivesse se posicionado ali, entendendo que ele ia ter que passar por tudo isso, talvez a gente estaria perdido. Estaria não, eu tenho certeza, porque a ira de Deus ia vir sobre nós. E Jesus tomou tudo isso para ele e nos livrou disso. Por isso, há uma necessidade nossa de muitas vezes nos posicionar na presença de Deus. Entender que muitas vezes vai ter renúncias, muitas vezes vai ter coisas que a gente vai ter que deixar de lado para poder viver a vontade do Pai. E, sabe, esses dias uma amiga minha veio falar, tá, mas isso é difícil. Se torna difícil quando você não se entrega totalmente a Deus. Aí se torna difícil, porque daí você ainda tem o desejo, você ainda quer fazer as coisas erradas, só que isso está dominando você ainda, porque você não se posicionou, não se chegou ao Pai. Não adianta eu querer renunciar e não fazer as coisas aqui fora, mas talvez eu fazer no meu secreto. Por isso que a gente tem que ter o secreto com o Pai, porque primeiro no secreto você vai eliminar tudo isso, para que daí quando você for aparecer por fora, isso não vai te dominar. Quem vai estar ali presente vai ser o Espírito Santo.
Por isso que tem que se achegar para você se posicionar em cima desse propósito ali. E foi isso que Jesus fez. Ele se posicionou, ele permitiu passar por tudo isso. E quando a gente se posiciona, o Espírito Santo, ele está 100% ali disposto. Se a gente deixar, ele vai nos moldar e conduzir. Sempre está do nosso lado, independente do dia, independente das situações. E é isso que a gente precisa entender, que nem todo dia vai ser um dia fácil, digamos assim. Mas é o quanto, apesar do dia estar difícil, eu estou em Jesus. Porque se Jesus é a nossa alegria, se Jesus está sempre conosco, independente da situação, eu sempre vou estar feliz. Digamos assim, por mais que por fora muitas vezes está difícil, mas eu vou entender que Jesus passou coisa pior por mim e mesmo assim ele se manteve ali, mesmo assim ele ficou até o fim. É isso que a gente precisa compreender. E o último ponto que o Espírito Santo colocou no meu coração é sobre: existe um processo para se chegar ao propósito, não pule etapas. E lá em Eclesiastes 3:1, se vocês quiserem abrir para a gente ler, esse é um ponto muito bacana, porque essa semana, enquanto eu terminava, fazia esse esboço, eu falei: Espírito Santo, como eu sei que eu estou no caminho certo em relação à tua palavra? E foi lindo porque na segunda ou na terça-feira, a Simone me mandou o esboço da salinha. E por isso que eu falo, as pessoas aqui, olha, os pais, os seus filhos, eles são muito preciosos. Entenda que você é um espelho para eles. E vocês não têm noção de tanto de coisa que a gente aprende com essas crianças na salinha ali. E em Eclesiastes 3:1, que foi o que a gente trabalhou com eles ali, todos acharam? Diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E dentro disso foi bacana porque eu perguntei para eles na salinha o que é o tempo para eles. Claro, eles eram do jeito deles. Uns falaram que é sobre você estudar e ter que esperar chegar o horário do recreio para poder comer. Uns falaram que é sobre você querer brincar e a mãe não deixar porque tem que arrumar o quarto. E é lindo porque uma das respostas daquelas crianças foi sobre você orar e saber esperar em Deus, mesmo Ele não te respondendo no momento. E aquilo foi lindo porque se uma criança entendeu isso, por que é tão difícil a gente entender? Se uma criança soube entender que é sobre você se posicionar e não pular etapas, você entender que tudo existe um tempo. Por que a gente quer pular etapas? Porque é necessário passar por isso. E foi interessante porque quando aquela criança falou aquilo, simplesmente a salinha ficou assim, no silêncio. Todo mundo simplesmente ficou refletindo naquilo. Teve uma outra vez que o Espírito Santo me recordou. Foi quando eu dei olhinha no dia de Páscoa. E foi tão lindo porque todos eles vieram falando sobre o que receberam, sobre o chocolate que ganharam, o presente que ganharam ali, sobre o ovo de Páscoa. E quando eu questionei eles, falei: tá, vocês sabem o verdadeiro significado da Páscoa? Todos falaram sobre Jesus, todos sabiam na teoria. E quando eu perguntei para eles: mas tá, vocês lembraram de falar com Jesus hoje? Vocês lembraram de Jesus hoje? Eles me olharam com aquele olhar tipo: cara, a sinceridade da criança não tem preço. Eles olharam: não lembrei. E naquele mesmo momento eles me olharam: vamos orar então, para a gente poder falar com o Pai. Porque a gente muitas vezes lembra das coisas na teoria, mas na prática é diferente. Muitas vezes a gente pode até saber o significado, mas se eu não tiver um posicionamento ali de prática, de nada vai adiantar. E foi lindo porque nesse dia eles simplesmente assim, me olharam assim, pararam de falar tudo o que eles ganharam e simplesmente quiseram orar, falar com o Pai para não passar batido o dia da Páscoa. Então,
é lindo você ver. Por isso, pais, vocês não sabem a preciosidade que vocês têm em casa. Vocês são um espelho para eles. E, sabe, o dia a dia deles ali, eles sempre contam. Eles sempre falam. Eles gostam e você dedica um tempo com eles. É só o que eu falo para vocês, porque vocês não têm noção do tanto que essas crianças sabem. Do tanto que vocês podem aprender com eles. E dentro disso... Quando Jesus se entregou na cruz, ele não se preocupou com o tempo. Ele simplesmente se preocupou em cumprir o propósito. Ele se preocupou comigo e com você. E por que hoje muitas vezes a gente quer estipular o tempo que Deus vai realizar as coisas na nossa vida? Muitas vezes queremos controlar o tempo daquele que criou o tempo. E, sabe, Jesus, conforme eu refleti ali, conforme ele foi passando no processo de crucificação, ele foi me dando pontos, assim, que meio que foi reconstruir a história, que um dia o pecado destruiu. E um dos pontos seria ali, Jesus, ele foi transpassado pela lança, lá em João 19:34, que fala, né? Dá pra gente... Deixa eu abrir aqui. Todos acharam? Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu água e sangue. Jesus, nesse momento ali, quando o soldado perfurou ele no lateral, Jesus me fez remeter quando a mulher foi feita. Ou seja, Jesus estava reconstruindo a história. Se você ler lá em Gênesis, a mulher ela foi feita da lateral de Adão, da costela de Adão. E isso é um ponto ali. Outro ponto que o Espírito Santo colocou foi que quando se rasga no templo, lá em Mateus 27:51, ele se rasga de cima a baixo. Quando Deus fez a criação, ele criou os céus e a terra. Mesma coisa, quando depois que ele depois da sua ressurreição, quem encontra ele lá em João 20:10, primeiro, ali, é uma mulher, Maria. E em Gênesis, também, ali na queda, quem caiu primeiro foi a mulher. E aonde que foi? Num jardim. Então, assim, Jesus reconstruiu toda a história que um dia o pecado destruiu. E assim, lá no Éden, era Deus que estava procurando eles, perguntando deles no momento da queda. Agora aqui, é a mulher que está perguntando dele, perguntando onde está o meu Senhor no momento que Jesus ele está ali no jardim depois dele ter a sua ressurreição. Então assim, Jesus ele não deixa nenhum espaço em branco. Ele reconstrói toda a história ali na sua crucificação para a gente poder voltar ao plano original, poder voltar à sua presença, poder estar ali. Mas claro, tudo é um processo para a gente poder cumprir esse propósito. Mas primeiro ele tem que começar em nós, no nosso interior. Outro ponto ali que é interessante, o Espírito Santo tem falado bastante comigo disso, que é sobre um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Sobre a gente não ser superficial. Em Apocalipse 3:15-16, lá mesmo diz sobre a gente não ser morno, a gente ter um posicionamento, porque ficar em cima do muro ali, Jesus ele tem vontade de nos vomitar. E isso é forte porque você pensa, poxa, é mais ou menos assim, você tem duas vidas. Ora você tá, ora você não tá. Ora eu vou para a igreja, ora eu não vou. Ora eu tô no mundo, ora eu tô em Deus. E essa busca muitas vezes superficial nossa em Cristo facilita Satanás tornar atraente aquilo que um dia nos destruiu no Éden. Facilita com que Satanás ele consiga ali a sua atenção. Quando você não tem o foco em Cristo, ele puxa a sua atenção. E é mais ou menos assim, você dizendo
Jesus, não precisou você se entregar na cruz. Foi em vão o seu sacrifício. Não precisava. Eu consigo viver sem estar com o Senhor. Dá para viver. Então, assim, é mais ou menos isso. Quando a gente tem uma vida superficial nele, a gente está apontando ali, demonstrando que Jesus não precisou passar por nenhum processo. Ele passou em vão. Foi porque Deus quis. Não. A gente precisa nos posicionar, porque é a partir disso que a gente vai entender que tudo o que Ele fez foi por mim e por você. Foi para que hoje a gente pudesse ter acesso e buscá-lo verdadeiramente. E partindo disso, quando o pastor pediu para me ministrar, igual ele falou, ele pediu a primeira vez e eu falei que eu não estava preparada ainda. E uma coisa que meu pai sempre tem falado, a palavra sempre está pronta, a questão é a gente estar posicionado para estar pronto para fazer. E foi interessante porque a primeira coisa que eu falei para o Espírito Santo foi, Pai, que eu possa ministrar na vida deles aquilo que o Senhor verdadeiramente, o que eu vivi com o Senhor, não o que eu só ouvi por todos esses anos, mas o que eu verdadeiramente tive de experiência contigo. E foi lindo que, como o pastor falou, essa mensagem eu já estava escrevendo. Foi de uma experiência que eu tive com o Espírito Santo. Para quem não sabe, eu tenho piercing e o Espírito Santo usou isso para ministrar na minha vida. Olha, em relação a isso, não tem nada que a palavra proíbe, mas assim, pergunta para o Espírito Santo. Tudo quanto você for fazer, independente do que você for fazer, sempre pergunta para o Espírito Santo. 100% de certeza que ele sempre vai te dar ali uma resposta, mas depende se você vai esperar essa resposta. E foi lindo porque há mais ou menos um ano eu vim para meu pai e para mim falei, quero furar, quero colocar piercing. Eles não proibiram nada, mas fala com o Espírito Santo. Ok, falei, foi uma, foi duas, foi três. Aí tá, nas 3 vezes que eu furei ali, o Espírito Santo falou, não, pode furar. Aí tá. Aí chegou na 4ª vez que eu queria colocar, que foi na orelha aqui, na lateral. Eu mais ou menos cheguei assim, Jesus, eu de novo. E foi lindo porque o Espírito Santo falou, não, pode furar, mas que você permita que eu utilize isso para te ensinar a partir do que eu tenho para você. E daí tá, para quem não sabe, quando você vai furar, você vai fazer, tem todo um processo que você tem que passar. Você tem que cuidar, na hora de dormir, você tem que cuidar para não ficar muito tempo numa posição, porque senão pode inflamar. Você tem que evitar comer certas coisas, pelo menos nas primeiras semanas, como chocolate, coisas gordurosas, para não inflamar. E até a mulher, quando eu furei, ela falou que se você cuidar certinho, ele cicatriza. Normalmente a cicatrização é de 6 a 12 meses. E depois que cicatriza, ele não inflama mais. Tá, ok. Quando acho que ela falou isso, eu pensei, acho que Deus olhou lá e falou, sabe de nada, porque vocês vão entender o porquê. Passou-se esse um ano. Chegou 2023, né? Aí, passou acho que janeiro e fevereiro. Finalzinho de fevereiro, eu tava numa semana assim que nada tava dando certo. Que era só problema, coisa. E eu buscava o Espírito Santo e falava, Jesus, o que eu faço? O que eu tô fazendo de errado? Eu não tô me posicionando. E a única coisa que ele me dizia é, tira o piercing. E ficou nisso. Passou segunda, terça, quarta. Na quinta-feira de manhã, o piercing que estava cicatrizado 100%, eu acordei com ele inflamado, com uma dor na orelha. Aí eu falei, não, foi só porque eu dormi ali, provavelmente foi isso que está doendo. Só que não, passei o dia com uma dor na orelha. Chegou de noite, quando eu cheguei em casa, o dia mesmo assim, só problema, coisa para resolver e nada dava certo. Cheguei de noite, o Espírito Santo tira o piercing. E no mesmo instante, eu fui no espelho e eu puxei ele, eu tirei. Aquilo saiu sangue, um monte de sangue. E naquele momento, o Espírito Santo me disse que você permite passar pelos processos na vida que o mundo impõe, mas não permite que eu faça isso no seu interior. Não permite que eu faça isso em você. E naquele momento, eu entendi que
verdadeiramente. Por mais que a gente passe por processos aqui do mundo, a gente tem que entender que para Cristo é muito melhor. E naquele dia, enquanto eu limpava todo aquele sangue, eu lembrava, foi a partir disso que saiu essa mensagem, eu lembrava tudo que Jesus passou por nós. E até perguntei, Espírito Santo, e os outros, Bis, eu tiro também? Ele falou, não, você entendeu que a minha graça te basta. Mas o que você teve que tirar vai ficar cicatriz para você sempre lembrar que a minha graça te basta. Que tudo tem um processo e você tem que se posicionar a partir desse processo. Então, a gente tem que entender o quanto a gente permite de Deus em nós, o quanto a gente nos entrega para Deus, que não se trata sobre quem eu sou, sobre o que está acontecendo comigo hoje. Apenas se entregue na presença do Senhor. Deixe Ele trabalhar em você, deixe Ele trabalhar no seu interior. Entenda que para Ele poder te usar, você tem que estar curado. Só que você tem que ter um posicionamento e permitir falar, Pai, eu estou aqui. Vem e faz a tua vontade. Vem e faz o que o Senhor quer. Só que eu preciso ter esse posicionamento, porque o Senhor, como eu falei no início, Ele não é intruso. Ele não vai chegar e já entrar, não. Ele mesmo disse que Ele bate a porta. Vai ter que ter uma atitude nossa para abrir e deixar Ele entrar. Amém? Eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Será que a gente pode cantar? Então, assim, a gente precisa estar disposto ali a se entregar por completo, a estar na vontade do Pai e fazer o que Ele tem para nós ali. Mas vai depender ali do nosso posicionamento, porque muitas vezes a gente quer falar, Deus, faz isso, Deus, faz aquilo, Deus, o Senhor prometeu, mas tá, cadê o nosso posicionamento mesmo Ele tendo prometido? Vai precisar primeiro ter uma atitude, partir da nossa atitude ali na presença dEle, para então poder Ele realizar as coisas da nossa vida. A gente tem que entender que primeiro é no nosso interior e depois no exterior. A gente vai cantar uma canção, mas eu peço para você, reflita nisso. Deixa o Espírito Santo falar. Deixa Ele transmitir talvez o que eu não pude transmitir. Sabe, eu não sei o que você está passando ou o que você já passou, como foi o seu dia. Mas o Espírito Santo, Ele sabe. Ele te conhece. Deus escreveu a sua história. A questão é o quanto você está posicionado nessa história.